Olá, eu me chamo Mateus. Nesse nosso oitavo vídeo, iremos ler dois textos sobre a Palavra de Deus. Um é somente um versículo e o outro é um pouquinho maior. Mateus, capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O segundo se encontra em Marcos, capítulo 9. Vou ler somente do 22 em diante. Esse texto se trata de um jovem que padecia de uma dificuldade, doença. Então, o pai desse jovem o trouxe até Jesus. Ele estava endemoniado desde a sua infância e se debatia, tinha vários problemas. Então, um dia, esse pai soube que Jesus estava passando e levou seu filho até lá em busca de um milagre. Então aqui, nesse versículo 22, o pai relata a Jesus a situação de seu filho. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, falando do demônio, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Naquele primeiro versículo que lemos em Mateus, Jesus fala acerca de uma fé toda especial, comparada com um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma semente tão pequena que, se colocasse na palma da minha mão, menor que um grão de arroz. Daria muito menor que um grão de arroz. Então paramos para pensar, e Jesus Cristo falando que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de arroz, que moveríamos montanhas através da fé nele. É bem verdade que a semente da mostarda, ela é muito pequena, é minúscula, mas após ser cultivada, ela cresce e dá uma linda hortaliça, uma gigantesca hortaliça. Então aprendemos um pouco com isso. Jesus está falando que se tivermos uma fé pequena, pode ser pequena, mas com um potencial de se tornar algo maior, que poderemos fazer qualquer coisa no seu nome, que poderemos realizar qualquer um dos milagres que ele mesmo realizou na Bíblia. E chegamos aqui em Marcos, esse pai padecendo de necessidade com seu filho. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, se tu podes fazer isso por mim, por favor, me ajude. Então Jesus retruca o que ele disse com a mesma expressão: se tu podes. O pai disse a Jesus: Jesus, se tu podes, faça isso por mim. Jesus disse ao homem: se tu podes, creia em mim. Se tu podes, creia, porque tudo é possível ao que crê. Nesse exato momento, o homem, chorando, clamando, porque era o seu filho desde a infância sofrendo daquilo, ele olha para Jesus e diz, todo emocionado: eu creio, Senhor. Só que nesse mesmo momento, o homem faz uma introspectiva. Ele olha para dentro de si, consegue fazer o que pouquíssimas pessoas conseguem, que é largar de lado a aparência e olhar para dentro. Ele olha para dentro de si e percebe que talvez não tivesse uma fé suficiente para que Jesus pudesse operar aquele milagre. A única fé que ele tinha era uma fé bem pequenininha, sabe? Comparada também com o grão da mostarda. E que fé era essa que o homem teve? A fé que ele disse: ajuda a minha incredulidade. Para que Deus possa operar milagres em nossa vida. Para que Deus possa mudar histórias, mudar situações, realizar verdadeiros milagres. E o que é um milagre? Milagre é aquilo que ninguém mais pode fazer. Aquilo que qualquer um diria que é impossível. A justiça, o médico, qualquer um. A fé que precisamos ter para que tudo isso possa se tornar realidade não é uma fé gigantesca. Não precisa disso tudo. Não precisa. Por incrível que pareça, não precisa. A fé que precisamos ter é a fé que esse homem teve. A fé é pequena,
só de olhar para dentro de si e ver que não tinha fé suficiente. Mas ele teve só um pouquinho e ele usou tudo que ele tinha. E qual era, afinal, a fé que esse homem tinha? A fé de pedir a ajuda de Deus. A fé de pedir socorro a Jesus e saber que Ele sim poderia fazer qualquer coisa. Em muitos momentos da vida parece que tudo acabou, que é o fim, que as dificuldades se levantam de uma forma que, Deus do céu, parece que acabou de verdade. Só que aqui esse homem, humildemente, com lágrimas, clamando pelo seu filho, ele olha para Jesus e responde aquela pergunta: eu creio, eu quero que aconteça isso com meu filho. Só que ele olha para dentro de si e reconhece: não, eu não creio o suficiente. Mas o que eu creio me faz te pedir socorro, Senhor. Que nesse momento você possa compreender isso. Que nesse momento você possa entender. Muitos te dizem que você não acredita o suficiente. Você não é um louco otimista o suficiente. Você pode até ser um realista, um homem que vê segundo a realidade da vida. Esse homem sabia que seu filho estava doente, mas ele creu, ele teve a fé em Deus. Não uma fé louca, fé em Deus. Porque a fé, por mais que se pareça com loucura, não é. Aos olhos do mundo pode ser loucura. Mas aos olhos de Deus se chama confiança, e é isso que Ele quer de nós. Deus, por ser invisível, Ele quer do homem confiança. Porque está escrito: feliz aquele que creu sem ver. Faça como esse homem fez. Ele teve humildade, ele olhou para dentro de si e ele disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. É essa a fé do tamanho do grão de mostarda. É essa a fé que tem o potencial para realizar outras coisas. Porque após esse milagre, o homem somente cria sem ver o milagre. Mas após Jesus realizar, após Jesus curar o filho dele, ele viu com seus olhos e passou a crer mais ainda. A fé de um grão de mostarda começou a crescer, começou a brotar e já foi dando os seus novos frutos. Esteja preparado para o que a sua fé, que você considera tão pequena, vai realizar, pelo simples motivo de você ter pedido a ajuda de Deus, o socorro de Jesus. E se não pediu ainda, peça agora. Que Deus abençoe a todos vocês, que a semana seja maravilhosa e que, se Deus quiser, semana que vem estaremos gravando um novo vídeo, trazendo mais uma palavra do coração de Deus. Seus milagres sejam realizados por Deus, seus sonhos sejam realizados por Deus. Mas quando tudo isso acontecer, não se esqueça, o mais importante não é nada disso. O mais importante é a presença dele estar conosco. É isso que vai fazer diferença. Tenha uma grande semana, maravilhosa semana abençoada por Deus. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.